Neste momento, para encerrar a nossa manhã, chamamos ao palco Guilherme Benchimol para o painel sobre a transformação do mercado financeiro. Benchimol é um dos fundadores da XP Inc. e também CEO da companhia, que abriga empresas como as corretoras de valores XP, Clear e Rico. Em 2018, Benchimol entrou para a lista da Bloomberg como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. Ele foi a única personalidade do Brasil e da América do Sul a figurar na prestigiada seleção do veículo norte-americano. A mediação desse painel será de Felipe Portela, sócio fundador da Monte Bravo, e Thales Gomes, CEO e founder da Singu e founder do Easy Taxi, o maior aplicativo de táxi do mundo, que, sob a sua gestão, foi expandido para 35 países em 4 continentes. Bem-vindos. Alô, funcionando. Bom, voltei. Deixa eu só pegar minha cola aqui, né? Voltamos. Queria primeiro agradecer a presença aqui do Thales. O Thales Gomes vai fazer a mediação aqui junto conosco para entrevistar o Guilherme. O Guilherme, eu acho que todo mundo também aí já conhece, né, da casa. Já é a segunda vez, né, Guilherme, que tu vem? Segunda vez que vem aqui já conosco. Queria até começar já falando um pouquinho, Guilherme, acho que tu tem estado presente na casa de todo mundo aí na TV, né, contando um pouquinho a história da XP, de como começou, como é que foi lá o início. E acho que queria te pedir para te contar aqui ao vivo para todos aí a história da venda do carro, como é que foi isso lá no início. Bom, bom dia a todos. Agradeço o convite mais uma vez. Sobre a campanha de TV, não sei se vocês assistiram já, né? Mas a gente tinha duas intenções ali, né? Uma era mercado financeiro é um mercado que dificilmente tem cara, né? Então, as pessoas físicas sempre acham que por trás tem algo super escondido e etc. O que de fato até tem mesmo, né? No sentido de que não é transparente, né? E a gente até tem uma teoria por trás, né? As pessoas não dão a cara porque elas não confiam naquilo que fazem, né? E como a gente confia naquilo que a gente faz, nada melhor do que aproximar as pessoas do que dar a cara, né? Quando você dá a cara, você confia no que você está fazendo. Até tem um dado interessante, né? A gente tem 40 mil clientes nossos que são pessoas que trabalham nos bancos. E é curioso, porque são pessoas que investem com a gente. Então, quando a pessoa convence o cliente a investir no banco, mas o dinheiro dela, ela bota com a gente, né? Então, a gente achou importante dar a cara. Isso aproxima. E teve uma segunda questão, que era a questão de realmente mostrar que a gente era uma empresa que tinha começado do zero e que aparentemente era impossível chegar aqui. E num momento desse de Brasil, onde a economia está voltando e a gente tem que estimular o empreendedorismo, a gente achava que era importante vir com uma mensagem dessa de, olha, se a gente fez, tem muita gente melhor do que a gente, não só no mercado financeiro, mas na padaria da esquina, no boteco do lado, na pizzaria. Monta o seu sonho possível, porque se a gente conseguiu chegar até aqui, você também consegue. Então, né? Então, era a segunda mensagem que a gente queria deixar. E até agora o feedback foi o melhor possível, né? Não sei se vocês gostaram, né? Quem viu aqui. Bom, gostaram ou não? Quem viu? Bom, que bom. Então, era isso. Bacana. O Thales está aqui conosco, vai fazer a mediação também. O Thales Gomes, ele é fundador da Easy Taxi. Acho que aqui todo mundo acho que já usou o aplicativo. Hoje ele tem a Singu, que é um marketplace de beleza. E o Thales está aqui para nos ajudar a mediar aqui e falar um pouco de gestão também junto com o Guilherme. Acho que legal desse papo aqui com o Guilherme, né? Quando a gente estava planejando isso, Guilherme, ele me mandou um monte de perguntas. Eu falei, cara, eu gosto de fazer painel como se eu estivesse tomando uma cerveja ali com o Benchimol, a gente bate um papo e troca uma ideia de empreendedor para empreendedor, né? O pessoal te perguntou aí sobre o início, né? Eu queria me concentrar um pouco com o momento atual da XP, porque eu tive a oportunidade de visitar lá, o Furlanet me chamou, e aí lá no seu último andar, se eu não me engano, é onde fica seu time de TI.
E eu vi que todos os times de TI estavam organizados por squads e tinha as tribos ali por produtos específicos, né? Isso é o que a gente chama de fato de gestão 4.0, né? Quando a gente pega o topo do S&P 500, todas as top 10 empresas ali do topo têm esse mesmo comportamento de ter uma gestão mais horizontalizada, trabalhar seus times através de uma organização celular. Eu queria entender de onde que veio isso, porque você está no mercado financeiro a vida inteira, pelo menos é o que eu sei da sua história. Alguém que você contratou trouxe essa cultura de Vale do Silício para dentro da XP? Foi você que foi buscar isso? E se sim, aonde que você foi buscar esse negócio para espelhar na XP? Legal, Thales. Bom, acabei até não comentando sobre a história do carro que você comentou. Então, o que aparece no comercial é verdade mesmo, tá? Eu tive que vender meu carro lá atrás. Eu comecei a empresa aqui em Porto Alegre e ali em 2002 acabou o nosso dinheiro, porque a gente começou a empresa sem grana mesmo. E quando acabou o dinheiro, eu tive que vender meu carro e a gente só começou a dar certo porque a gente teve uma visão de começar a dar aula e a gente lançou um curso que ensinava as pessoas a investir em ação e ali foi quando a gente virou o negócio. Então, aquilo tudo que está no comercial é verdadeiro. Bom, sobre tu não estava aqui presente, mas o Bruno contou aqui que ele virou cliente da XP em 2008 através do Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Esse curso, acho que eu fiz 100 cursos desse na vida. Né? Bom, mas sobre a empresa, né, sobre a tecnologia dela, a gente, até 2, 3 anos atrás, a gente era uma empresa mais analógica, no sentido de que a gente tinha um comitê de produtos que ia definindo o que era a coisa mais importante em cada trimestre. E é um desafio muito grande você ser uma empresa completa de investimentos e você ficar definindo o que é a coisa mais importante de cada trimestre, uma lista interminável de coisas. E a gente viu que a gente não estava ganhando escala. E na empresa, já eram, há 2, 3 anos atrás, eram mais de 50 áreas. Né? E aí a gente começou a viajar, a gente foi para o Vale do Silício, a gente conheceu algumas empresas e a gente viu que essa metodologia de você crescer mantendo o espírito de empresa pequena, porque o maior desafio que você tem como empresário ao começar a crescer a sua empresa é que, ao ficar... Hoje, nós somos 2.300 funcionários. Né? Então, uma coisa é você ser uma empresa de 100 pessoas, de 200, de 500, de 1.000, de 2.000, de 2.500, é outra coisa. Né? Então, você vai crescendo, é normal você ficar mais engessado. E a gente conheceu alguns cases lá fora que as empresas quebravam tudo que é serviço, ou produto, ou jornada, em pequenas células que funcionavam como startups. Então você entrava num andar da empresa, ao invés de você ver um salão com 500 pessoas, você via várias salinhas. Então, esse conceito é um conceito que, de novo, a empresa está grande, mas com espírito de empresa pequena, e tudo que é importante a longo prazo, você evoluir, e no final tudo é importante, né? O seu desafio é definir quais são essas células que vão continuar a longo prazo. Você monta uma célula, você monta um time específico, você define um CEO, que é um mini CEO, na verdade. Né? São células que vão de 10 a 20 pessoas, 10 a 15 pessoas no máximo, e essas pessoas passam a ter autonomia e passam a funcionar como uma empresa de fato, com orçamento, com meta, com indicadores. E quando a gente fez isso, a gente aumentou o nosso time, a gente mais do que dobrou o nosso time. Hoje são 58 células dessa, então tudo que é produto, serviço ou jornada que precisa evoluir a longo prazo, tem um time focado e esse time evolui tudo em tempo real. Na prática, o que isso vira? Na prática, as squads passam a tomar conta da empresa e você inverte a pirâmide da companhia, porque na empresa normal você tem um CEO, você tem os seus diretores e são eles que vão definindo o que é importante. Nesse processo, você inverte a pirâmide. Os diretores e o CEO, eles passam a suportar as squads, porque a gente já definiu o que era importante. E eles são muito mais espertos do que a gente, porque eles estão com a barriga no balcão. Eles sabem o que tem que ser evoluído. E, no estágio nosso atual, a gente consegue ter mais de 100 evoluções por dia. São botões que trocam de lugar, são telas que mudam de cor, são experiências diferentes. Isso tudo vai deixando o cliente com mais qualidade na companhia. Então, essa mudança é difícil você mudar no início,
porque as pessoas elas perdem poder, entre aspas, né? Você perde a autonomia sobre o seu time, mas depois que você consegue virar a chave, você entende que não tem como funcionar nos dias de hoje se não for dessa forma. Acho importante esse ponto aqui, Guilherme, porque muitos daqui da plateia provavelmente são empresários, né? E vivem esse dilema, né? Então, será que eu tenho que centralizar as minhas decisões ou eu tenho que descentralizar as decisões, né? Como somos investidores de bolsa também, todos sentados aqui na plateia, acredito que a grande maioria aqui, principalmente no berço da Revolução Farroupilha, sejam liberais, né? Então, a gente acredita em economia centralizada ou descentralizada? A maioria de vocês provavelmente acredita em economia descentralizada. Por isso que eu acho tão importante trazer esse tópico, porque muitas vezes a gente acha que esse negócio de gestão descentralizada só funciona para startup, para empresa pequena. A gente está aqui falando com um CEO de uma empresa de dezenas de bilhões de dólares, que fala que a empresa mudou da água para o vinho quando ele começou a descentralizar as suas decisões, né? Bonificação, Guilherme, o Andy Grove, não sei se você já leu um livro chamado High Output Management. Esse livro ele é a bíblia do CEO do Vale do Silício. Todo CEO de S&P 500 ele tem como referência esse cara chamado Andy Grove, que ele foi um CEO da Intel. E ele, há muito tempo, na década de 80, escreveu esse High Output Management, que é um livro extremamente técnico. Então, é aquele livro que você vai lendo e relendo, porque ele é muito complexo. Mas é o cara que criou o conceito de OKR, de gestão descentralizada, de gestão horizontalizada. Vários dos conceitos que a gente usa hoje, e que o professor Steve Blank, ali de Stanford, pegou e fez um monte de livro destrinchando esses conceitos, veio desse cara. Ele diz que você não deve bonificar o funcionário em cima das metas atingidas, o que é mega polêmico, né? Ele diz que você deve bonificar em cima do esforço. E aí, quando a gente fala de tribes, por exemplo, por que ele diz isso, né? Fala, imagina que você tem sua célula ali trabalhando num projeto. Se eu bonifico ele em cima de metas, e se as metas são definidas pelas células, que eu não sei se vocês usam OKR lá, mas no modelo de OKR, provavelmente deve usar ali, os caras ali de baixo que definem quais são os entregáveis, né? E aí a tese do Andy Grove é que se ele bonifica através do entregável, o cara vai sempre fazer o entregável mais fácil possível para ele poder garantir que ele vai ganhar a meta. Se você bonifica por esforço, você tem a chance de fazer com que esse cara mire lá na estrela para atingir no teto, mas pelo menos ele vai virar na estrela porque ele está vendo que o gestor dele tá acompanhando o seu esforço para poder entregar resultado. Vis-à-vis isso, como que é a tua metodologia de bonificação desse time específico que fica lá no andar da tecnologia? Ele espelha o seu time de mercado normal ou você fez alguma coisa diferente ali? Bom, a gente lá na empresa, a gente não usa essa metodologia, apesar de ser bastante interessante. As metas começam comigo, então eu, como CEO da empresa, eu tenho 5 metas, e essas metas descem até o último estagiário da empresa, incluindo as squads. E a gente tem a parte do lucro que vira bônus semestrais, e as áreas elas precisam atingir as metas, e aí tem um contraponto a esse teu ponto, que às vezes não adianta você se esforçar, né? A gente não quer só aquela pessoa que soa a camisa e que não faz gol, né? Artilheiro que corre muito e que não bota a bola no gol não tem valor, né? Então, as metas de cada squad e de cada time é a derivada da minha meta, que são metas muito difíceis, naturalmente. Só que os bônus não são simplesmente as pessoas atingirem essa meta quantitativa. É a combinação de atingir meta quantitativa na forma correta. Na forma é através da cultura da empresa. A gente nunca quer pessoas, nem squads, nem times que atinjam metas a qualquer custo. Então, na empresa, a gente tem um tripé de valores, que é sonho grandemente aberto e espírito empreendedor. É uma coisa mais quantitativa, ou seja, metade das metas de cada um é atingir as suas metas numéricas, seja ela o que for, seja meta comercial, seja atingimento de projeto, seja NPS, enfim, o que for, desde que você atinja uma nota mínima de alinhamento com a cultura da empresa. E aí, essa combinação de coisas é o que faz a pessoa ter mais bônus a cada semestre, né? Sobre a nossa cultura, enfim, a gente quer sempre pessoas que possam sonhar com o impossível, que possam ser mente abertas, que possam ser humildes no pensamento, ou seja, que aceitem conviver bem com o erro e que, ao perceber que estejam errados, corrijam rápido. E a gente quer pessoas com espírito empreendedor, ou seja, pessoas que se sintam como únicas donas da empresa. Ou seja, se você enxergar algo errado, vai lá e corrige.
Então, esse é o valor que a gente busca nas pessoas. Eu acho que os valores da companhia é a coisa mais importante que um empreendedor tem. O que eu sempre digo lá dentro é que eu não sei o que vai ser da empresa daqui a 5, 10 anos, não tem como ninguém saber, porque o futuro hoje ele é muito rápido e muito incerto, mas eu entendo que se eu mantiver a cultura intacta e que a meritocracia da empresa levar sempre isso em consideração, de forma que você nunca consiga ter pessoas no topo da pirâmide que não compartilhem dessa cultura, lá na frente a gente vai conseguir encontrar as maneiras de conseguir competir contra o novo entrante, lançar nova experiência e assim por diante. Legal, até pegando o gancho, acho que aqui a gente tem realmente vários empreendedores e em estágios diferentes, né? Principalmente hoje da XP, que realmente atingiu aí números bem expressivos, mas acho que tem um ponto que é importante, que tu tem falado bastante nas últimas vezes que a gente tem conversado, que é sobre o que vem pela frente, olhando para o Brasil e para o mercado em si, mas não só para o mercado, para o Brasil, político-economicamente. Tem falado bastante disso. Queria até que tu pudesse colocar a tua opinião, qual é a tua expectativa em relação a país e ao mercado como um todo? Isso eu comprei do Cluiz ali, né? Eles falaram já sobre isso. Né? Bastante. Bom, minha visão é bem alinhada. A tua opinião? A minha visão é bem alinhada com a deles. A gente nunca viu na história do país um juros nesse patamar. A média dos juros do Plano Real é de 13,4%, 13,5% ao ano, ou seja, 25 anos de CDI muito elevado. Isso naturalmente impede o empreendedorismo, é muito difícil. Aliás, não existe um lugar no país que seja saudável, que não tenha empreendedores puxando a economia. No Brasil não era assim até então, e muito em função da política macroeconômica que a gente tinha até então, onde a gente não cuidava das contas públicas. Né? Quando a gente começa a colocar as coisas no lugar, começa a ter esse ambiente mais estável economicamente e naturalmente, o dinheiro das pessoas, que é um dinheiro mais de rentismo, começa a migrar na direção do empreendedorismo, ele começa a aprender a assumir riscos, etc. Isso, naturalmente, cria uma outra nação. Então, esse é o ambiente que eu enxergo acontecendo no Brasil nos próximos anos. Existe uma explosão de empreendedorismo acontecendo no mundo. E isso, dados super curiosos. Né? Nos próximos 4 anos, até 2023, a gente vai ter 3 vezes mais empreendedores, mais CNPJs no mundo. Isso tem um impacto muito grande na economia, porque se vão ter 3 vezes mais empreendedores, vai ter mais competição. Né? Mais empreendedores é mais competição. Mais competição são preços baixos. Né? Então, você começa a ter deflação de preços. Né? Deflação, você vai ter juros baixos. E não é à toa que a gente vê curva de... Hoje são mais de 15 trilhões de dólares a taxas negativas no mundo. Né? A gente tem bond da Alemanha de 30 anos, é menos zero alguma coisa. Então, você compra esse bond alemão, você volta em 30 anos, você tem menos dinheiro. Mas existem alguns estudos já que mostram que a deflação de 30 anos vai ser menor do que isso. Aliás, maior do que isso. Ou seja, você aceita comprar um bond, você vai ter menos dinheiro no final, mas com menos dinheiro você vai comprar mais coisa porque a deflação vai ser maior do que isso. Então, isso impacta brutalmente não só o mundo, mas o Brasil em paralelo. Eu entendo que preço de ativo no mundo e no Brasil vai mudar de patamar, porque simplesmente o dinheiro que vinha da renda fácil vai acabar. E, naturalmente, esse dinheiro começa a comprar empresa, compra ação, abre negócio, compra terra, compra prédio, e esse é um movimento que começou a acontecer nesse ano nosso aqui. Eu não sei o dado com precisão, mas até poucas semanas atrás a gente tinha mais ou menos uns 50 bilhões de reais entrando em fundos de ações no Brasil. Não é quase nada. A gente tem, de pessoa física, hoje quase 4 trilhões de reais investidos e entrou um pouco mais de 1% em ações. Quer dizer, é natural vocês imaginarem que a pessoa física que investiu no CDI até então vai começar a ficar um pouco mais incomodado, como eu imagino que muitos aqui já estejam, né? E aí você começa a alocar um pouquinho mais em ação, isso faz o preço subir. O que faz o preço das coisas subir e cair é basicamente oferta e demanda. Né? E, então, assim, esse é o ambiente que eu vejo. Naturalmente que o governo ele tem muito a melhorar, como todo governo, mas do ponto de vista econômico eu sinto que a gente está no caminho adequado. E no final o que manda no país é a economia. Tá? Essa é a minha visão.
a despeito de novamente, terem várias coisas que são importantes serem melhoradas. Mas eu estou bastante otimista. Pegando esse gancho aí, Guilherme, recentemente no encontro que a gente teve com o Ministério da Economia, estava lá o ministro Paulo Guedes, ele demonstrou para a gente ali o marco legal das startups, então uma série de ações que eles querem fazer para incentivar a criação de startups no país e principalmente a incentivar o investimento nessa classe de ativos, né? Eu gosto muito de Venture Capital e eu sempre me posicionei de forma agressiva em Venture Capital, mesmo estando alavancado nos meus negócios, porque o legal do Venture Capital é que a perda é limitada àquele montante de capital que você botou. Então, eu botei 100 mil, posso perder 100 mil, né? Mas eu não perco mais do que isso. Agora, o ganho é ilimitado, né? Você vê casos aí no Brasil mesmo de pessoal fazendo 20x, 30x. O pessoal que investiu na primeira rodada dos Itaques fez 60x quando a gente vendeu lá em 2015, né? Óbvio que são casos que não é comum. O caso comum é o cara fazer 4, 5x, em média 2 a 3 anos, isso é bem normal. O ministro Paulo Guedes colocou em um dos pontos ali do marco das startups, que ele vai tentar passar com o Congresso, um regime especial que copia o que acontece na Inglaterra, que é onde a pessoa física tem desconto no imposto de renda para fazer investimento anjo. Isso mudaria o patamar completamente do país. Vis-à-vis esse cenário, minha pergunta para você é o seguinte: você hoje, como grande catalisador de investimentos no país, se não o maior, é o maior, né, de fato, catalisador de investimento no país, você tem hoje o poder de ser o mecenas da inovação do país. Você pensa em verdade. Você pensa em criar um produto para investimento em startups? É o caminho para ser esse mecenas. Não. Não, então, eu acho que a despeito de qualquer benefício que o governo possa oferecer, já tem um benefício natural que é a gente tem um custo de oportunidade, né? Quando o CDI está 13,5, opa, não tem por que você correr risco, né? Você tem uma renda certa, com baixo risco, com alta liquidez, deixa lá, né? Quando os juros começam a baixar, isso começa a mudar de patamar. Então, acho que a principal alavanca ela já está dada. Isso já começa a alavancar. Eu conheço muitos amigos meus que já começaram a investir em N coisas, porque, assim, dado que eu tenho CDI que me dá 5, que ano que vem vai ser 4,25, né? Eu espero. Tira imposto de renda, sobra o quê? Sobra 3%. Então, 3%. Se tirar a inflação, nada. Quase não bate a inflação. Então, deixa eu assumir um pouco mais de risco e aí esse ambiente ele começa a ficar natural. Obviamente que se tiver mais incentivos, isso é bom. Mas eu sou um liberal de carteirinha. Então, se você dá incentivo, você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, né? Porque alguém está pagando essa conta. Mas, obviamente, que no Brasil não existe a cultura de risco. Então, se você construir algum incentivo de curto prazo que possa incentivar as pessoas a começar esse processo, você dá a moleta e depois você retira, acho que faz sentido. Mas eu acho que o ambiente já está dado. Tá? Assim, a gente tem algumas iniciativas nessa direção. Como essa indústria de VC não é uma indústria muito grande, né? São cheques menores, a gente tem se aprofundado, mas a gente tem tentado buscar coisas maiores, né? Então, a gente tem alguns fundos que a gente já vendeu. Tem o fundo da Canary, enfim, tem outros 2, 3 fundos importantes. Redpoint também você vendeu. Mas não somam tanto dinheiro assim. Mas, enfim, acho que esse ambiente está dado e tudo que puder ser feito por nossa parte na direção de intensificar esse ambiente empreendedor e que o cliente entenda que risco ele está tomando é super bem-vindo e a gente vai continuar fazendo, sim, sem dúvida. Muito bom. Até a gente tem visto fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, falando um pouco do Vale do Silício, mas grandes corporações têm sido atacadas, digamos assim, né, entre aspas, por pequenas empresas nichadas que vão tomando fatias de mercado em determinadas coisas que eles fazem, né? E aí, nesse sentido, a gente está fazendo isso aqui no Brasil um pouco com as instituições financeiras, né? A parte de investimentos com a XP, enfim, outras, parte de seguros com a própria Prudential, que é uma empresa que foca num produto só. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a qual é a estratégia hoje, falando um pouco da XP, qual é a estratégia hoje da XP ao abrir o banco? Bom, a gente começa com o banco agora no começo de dezembro e não é que a gente está virando a casaca, né? Porque às vezes você pensa, está virando um banco, né? Você sempre lutou contra eles, agora que você pode, você vira eles, né? Não é isso.
A gente essencialmente, a gente é uma estrutura de corretora de valores, e como corretora de valores, você tem certas limitações. Então, a gente é um lugar que só permite que o cliente invista com a gente. Então, através da XP e da Monte Bravo, o cliente tem acesso a tudo que o mercado financeiro oferece do ponto de vista de investimento. No entanto, todo mundo que investe através de nós tem que ter uma conta corrente em algum banco, né? A gente não é possível que a gente ofereça conta corrente, cartão de crédito e outras coisas ligados a esse outro ambiente. Então, a nossa visão é começar a complementar o serviço, ou seja, aquele cliente que investe com a gente, ele vai, caso ele queira, ele vai ter uma solução completa, onde ele vai poder linkar também a sua conta corrente de banco dentro de um conceito inteligente, que é o conceito atual, sem nenhum tipo de taxa, sem nenhuma tarifa e etc. E, com isso, a gente entende que a gente possa permitir que o cliente corte o cordão umbilical que ele tem com o banco onde ele tem essa conta corrente e concentre integralmente tudo com a gente. Essa é a nossa visão. Então, a gente não vai ter o cenário onde a pessoa vai simplesmente abrir conta no banco. A gente não quer competir contra o Nubank, contra Banco Original, contra Banco Inter, não é a cabeça nossa. A gente é uma empresa de investimento, a gente é uma empresa nichada, mas a gente sabe que, como a gente não tem uma experiência completa, a gente dificulta a vida do cliente, porque ele tem que ficar mandando TED, vai e volta, vai e volta. A gente sempre fala que a gente resolve um problema dele, mas cria outro. Mas cria outro. Então, a intenção é isso. A gente já lança agora com o menor crédito do Brasil, ou seja, tudo que o cliente quiser, como o cliente vai investir com a gente, ele vai ter uma alavancagem natural em função do depósito que ele tem na empresa, e tem várias operações que de fato é mais inteligente você usar um crédito barato do que você vender o ativo. Você pode arbitrar imposto de renda, enfim, existem N situações que o crédito é inteligente, desde que fique numa taxa barata, que é a proposta que a gente vai trazer a partir de agora. Então espero que vocês gostem. Esse banco ele não nasce pronto, né? Ele vai ficando pronto ao longo do tempo. A gente imagina que até o final do próximo semestre ele esteja pronto por completo, tendo cartão de crédito, tendo conta de salário, e etc. É um banco sem agência, naturalmente. E está ficando bem legal. Assim, a gente está bem animado com essa possibilidade. Posso trazer para o âmbito pessoal um pouco? Acho que é interesse de todo mundo aqui saber um pouco da tua rotina, tá, Benchimol? Porque a gente sabe que high performers como você tendem a ter também uma rotina intensificada de treino, de boa alimentação. Como é que é a importância do esporte na tua vida e como é que funciona a tua rotina? Tem rotina? Não, tem rotina. Não, tem rotina. Ultimamente está um pouco maluca, mas tem rotina. Então, minha vida é uma vida que ela é muito intensa, mas eu acho que se você tem muita disciplina, você consegue fazer tudo na vida. Então, dentro do possível, minha vida é uma vida normal, então faço esporte, tenho uma esposa maravilhosa, tenho 3 filhas, durmo cedo. É muito raro eu estar em algum jantar de noite, eu evito jantares. Então, 10h30 da noite, no mais tardar, eu estou dormindo. Meu horário médio é 10 da noite. Eu acordo 6 da manhã, das 6 até as 7h30 eu faço algum exercício, todos os dias. Fico na empresa de 8h30, 9 horas até 7h30, 8 da noite. Ou seja, essa é a minha vida. No fim de semana, normalmente eu acabo o meu dia montando o meu dia seguinte. Então, isso é um hábito que eu tenho desde sempre. Eu acredito que se você chegar na empresa, no seu trabalho, sem você ter nada muito bem definido, você vai trabalhar tanto quanto você vai suar a camisa, mas não necessariamente você vai chegar onde você tem que chegar. Então, eu tenho esse hábito de acabar meu dia e montar meu dia seguinte, e isso é muito ligado às metas que eu tenho de longo prazo. Ou seja, se eu sei que eu estou no presente, eu quero chegar no futuro, quais são os passos que eu vou ter que linkar até chegar lá? Então, isso é uma soma de pequenos exercícios de curto prazo. No fim de semana, eu separo 2, 3 horas no sábado e domingo, onde eu monto minha semana, monto minha agenda, e com isso eu vou tendo um dia que eu vou fazendo coisas que vão me levando na direção que eu quero. Então, mas eu adoro esporte, adoro esporte de longa distância. Então, Quais você pratica hoje, Guilherme? Eu entrei numa vibe um tempo atrás de correr corrida longa.
Então, comecei correndo 10 quilômetros, que viraram 21, que viraram 42, que chegaram a 120. Então comecei a correr umas provas. Esse ano eu não fiz nenhuma, mas eu estava correndo até ano passado provas de 100, 120, e acaba virando a minha terapia. É o momento onde, assim, quem faz esporte sabe disso, né? Você se concentra naquilo e você esquece a sua vida normal. Então, a minha meditação funciona assim, né? Então, você está numa corrida de 100 km que dura 15, 20 horas às vezes, você se concentra naquilo e você esquece da vida. Então, você passa 15 horas ali que equivalem a 2 meses de férias, né? Então, assim, eu tenho esse lado meu competitivo e essa coisa de querer sempre superar limites, isso me deixa mais vivo, né? Então, no fundo, quem não tem isso dentro de si acaba me achando um pouco maluco, né? Mas é de cada um, né? Assim, eu adoro. A gente nunca conseguiu cumprir nada na vida não sendo um pouco maluco, né? Acho que todos os grandes achievers na história, quando a gente pega historicamente aí, foram taxados em algum momento de malucos por causa da sua intensidade, por causa de acreditar o que ninguém acreditava. Queria trazer mais um ponto pessoal aqui, que eu acho que essa conversa é interessante. Quando a gente pega a vida de um empreendedor, né? A gente tem uma vida maníaco-depressiva, né? A gente tem, no mesmo dia, a gente pode ter o melhor e o pior dia da nossa vida. Eu me lembro de uma frase que meu avô me falava, Guilherme, lá atrás, lá em Carangola. Ele falava comigo assim, ó, o que diferencia daqueles que tentam, dos que conseguem, é a disciplina. Então, se você fizer a mesma coisa que você faria no dia bom, no dia ruim, um dia você vai chegar lá. Meu avô sempre falou esse negócio pra mim e eu trouxe isso pra minha vida, né? Pra ser disciplinado e tal. Você tem algum ritual nos dias ruins? Sabe aquele dia que você levanta e fala, cara, hoje eu não quero levantar da cama, não. Vou ter que ir para aquele evento lá, vou ter que conversar com aquela pessoa, vou ter que aquela conversa difícil com aquele sócio que eu vou ter que tirar. Hoje eu não quero levantar da cama, não. Tem algum ritual que você faz? Existe algum tipo de ferramenta do Guilherme Benchimol que você usa para poder conseguir cumprir os dias ruins da mesma forma que você cumpriria os dias bons? Pô, só pergunta fácil aqui hoje, né? Olha, eu acho que todo empreendedor... Eu acho não, tenho certeza que todo empreendedor é muito otimista, né? Não tem como ser empreendedor e você ser pessimista. Então, eu acho que eu nunca tive dia difícil, né? Você vê o desafio na frente, seja ele qual for, e assim, se tem um desafio, se tem uma coisa errada, tem uma solução, né? Então, acho que o desafio é sempre você focar na solução. Mas do ponto de vista de algum ritual, eu tenho um que é por respirar, né? Eu sei que isso é básico, né? Senão você morre, mas não é só respirar. Eu também tenho. É bom, ótimo. Que bom. Que bom que todos têm aqui nessa sala. Mas é você fechar o olho e por respirar fundo 5, 10 vezes e você mentalizar o que você quer fazer. Então, é algo que funciona comigo, me acalma e me ajuda ter a sensação que eu vou ter aquilo que eu quero ter. Então, eu fecho o olho, mentalizo, então eu vou acabar aquela apresentação, vai ser um show, eu vou falar bem, e, enfim, isso funciona. Espero que no final vocês aplaudam, que é o sinal que eu fiz bem feito. Vamos fazer um exercício aqui, todo mundo respira fundo aqui, 5 vezes. Não, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que 2 perguntas, uma na outra aqui. Em 2013, a XP... ela tinha mais ou menos, né, em algum momento do ano, 6 bilhões de reais sob custódia. Mais ou menos isso, né? 12, em torno disso, 12, 13. Isso somos nós hoje, isso é a Monte Bravo hoje. A XP tem mais de 300 bi hoje já sob custódia. O que tu vê para uma empresa como a nossa? Qual o futuro que tu vê para a Monte Bravo? E já emendando na mesma pergunta, assim, o que tu nos diz 2 ou 3 coisas que tu acha que não vão existir mais no futuro próximo aí? Olha, sobre a Monte Bravo, vocês são um sucesso mais do que absoluto. Hoje, no sistema inteiro, né, eu falei que pessoa física são 4 tri, no sistema são 8 trilhões e meio de liquidez no sistema e disso aí 93% dentro dos grandes bancos, né? Então, o que vocês oferecem hoje é um serviço alinhado com o cliente, diferentemente dos serviços que a gente está acostumado a ter no Brasil, que é o serviço do banco, do gerente que tem que bater meta, e etc, etc. Ou seja, vocês são empreendedores, assim como nós somos.
E quando você é empreendedor e você está alinhado com o cliente, você só tem um caminho, que é fazer cada vez mais melhor a coisa certa, né? Então, difícil imaginar que vocês não vão crescer muito por muito tempo, né? Bom, só espero que vocês não montem uma corretora um dia, como a gente fez, né? E nem assim Não precisa, inimigo, né? Não precisa, né? A gente cuida bem de Hoje vocês. a gente está junto, estamos juntos. Pronto. Você perguntou o que mais? Desculpa. Não, 2 ou 3 coisas que tu acha que não vão existir mais no tempo. Então, o que não vai existir mais... A gente fala muito dessa disrupção, da mudança, a própria pergunta que o Thales fez para ti, justamente falando das questões das squads, tem tudo mudado tão rápido, né? É que, no fundo, assim, tudo que existe hoje está em xeque, né? Sem nenhuma exceção, né? Sem nenhuma exceção, do transporte ao investimento, inclusive, né? Então, eu tenho certeza que a minha filha mais velha, que tem 10 anos, ela vai investir diferente daqui a 20 anos, né? Como é que vai ser isso? Eu não sei. A gente vai ter que construir essa jornada. Você montou uma carteira para sua filha já? Não, tem. Ela investe em fundos de ações. Investe. Alasca. O Alasca? É no Alasca. Não é o Alasca. Ela não é tão... Infelizmente não é o Alasca, infelizmente. Mas não tem coisa mais rentável a longo prazo do que investir em bons fundos de ações. Tá? A minha liquidez, a maior parte dela, eu deixo em bons fundos de ações, inclusive no Alasca. Legal. Muito bom. Mas então, enfim, não sei, assim, acho que tudo está em xeque, eu não me lembro de nada em específico que esteja acabando. Assim, mesmo os bancos, né, que a gente sempre combateu eles e etc., eu não acho que eles vão terminar, eu acho que eles vão mudar, a forma como a gente conhece eles vai ser diferente nos próximos anos. Ou seja, a competição nossa ajuda eles a ficarem mais inteligentes, naturalmente. Mas, enfim, só te salvando aí, viu, Guilherme? Todo gestor competente, viu, gente, não fica tentando fazer tanta previsão de futuro, não. O Ray Dalio, ele tem uma passagem ali do Principles, que é um livro que todo mundo tem que ler aqui, né? Que ele fala o seguinte: quem vive de bola de cristal acaba comendo vidro. E é verdade, né? A gente tem que ver quais são os indicadores que estão mudando ali de curto e médio prazo, tentar se preparar, mas, puta, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu sei lá. Eu me lembro que quando eu comecei a entrar no mercado mesmo, de fato, ali, no meio dos anos 2000, surgiu um negócio chamado Second Life. Vocês lembram desse negócio? Second Life, pessoal, eu me lembro que até a Petrobras fez processo de recrutamento dentro do Second Life. Falaram que o Second Life ia mudar a forma como as empresas são geridas. Acabou o trabalho dentro das empresas, todo mundo vai trabalhar de casa com o Second Life. 5 anos depois, ninguém nem sabia que era Second Life mais, né? Então, assim, não adianta tentar fazer previsão de longo prazo, não, porque acaba, de fato, comendo vidro, principalmente quando a gente está falando aqui de mercado que muda exponencialmente, né? As coisas mudam o tempo inteiro. E quem que consegue fazer essa balização de mudança? Geralmente são as pessoas que trabalham ali dentro da empresa, né? Uma vez eu estava num jantar com o Brito, aí o Brito me falou que para ele é o seguinte, que pessoas é o que ele mais importa, que ele gasta 20% do tempo dele indo em eventos, palestrando em universidades, porque ele acha que o trabalho dele como CEO é atrair gente boa para dentro do negócio. Eu concordo. E ele falou comigo, Thales, a única vantagem competitiva de longo prazo é gente. Porque são eles que vão mudar o curso ali. Levando em consideração isso, quanto que você gasta do seu tempo trazendo gente, você, Guilherme mesmo, trazendo gente, e o que você usa numa entrevista para poder descobrir se aquele cara é um AAA ou não? O que a gente mais mede quando alguém entra na empresa não é o currículo dela, não é onde ela estudou, e sim o quão alinhado ela está com os nossos valores, né? Eu sempre dou o meu exemplo, né? Eu não sou uma pessoa que fiz MBA, eu fiz economia na Federal do Rio de Janeiro, e meu currículo é simples assim, né? Cheguei aqui. Então, é prova de que um currículo com 1000 linhas não necessariamente faz toda a diferença do mundo. Então, o que a gente sempre tenta medir é se a pessoa tem a capacidade de conseguir aprender o que é importante ela aprender. Porque a parte técnica é a parte fácil, né? É a parte mais fácil, desculpa, né? Sobre o meu tempo, eu gasto um tempo importante não visitando as faculdades. A gente tem um time importante, a gente não é tão grande quanto a Ambev, né? Então, a Ambev ela tem mais de 100 mil pessoas no Brasil.
Então, não é necessário que eu gaste um tempo tão grande nisso. A gente tem um banco de currículo hoje com mais de 20 mil pessoas. Eu diria que o nosso maior desafio não é trazer mais gente, mas é, de fato, conseguir encontrar as pessoas que acreditam nos valores da empresa, né? E sobre valores, eu acabei até comentando um pouco antes, né? Mas o que faz a diferença numa empresa, num país, é a cultura, é o valor, né? Quando a gente pensa numa nação, as nações fortes do mundo são nações que têm cultura forte, né? A gente pensa no Japão, a cultura da honra, a gente pensa na Alemanha, a cultura da organização, a gente pensa na cultura americana do empreendedorismo. A brasileira tem, é do jeitinho, né? Mas não é a cultura forte, né? Não é boa isso, né? No que a gente pensa em empresas que deram certo, todas elas são fanáticas no bom sentido, têm cultura muito forte. A Ambev é uma delas, já. Então, o que faz a diferença é como é que você consegue juntar um grupo de pessoas que acreditam naqueles valores e elas ficam fanáticas, entre aspas, né? Porque é isso que faz a diferença no final. Um grupo de pessoas que acreditam e esse elo de valor é o que junta elas e é o que faz as coisas impossíveis ficarem possíveis no final, né? Então, levando em consideração isso, então, se você tem um profissional brilhante no área, esse cara é brilhante, é importante para você, mas ele é um babaca, ele não está alinhado com a cultura, você tira ele da empresa. No fundo, é a coisa mais difícil que tem, você tem as pessoas que entregam muita performance e que não tem a cultura, que é a coisa mais difícil que tem, porque ao tirar essa pessoa, você vê o que você perde, mas você não vê mede, né? Quantitativamente o que você vai ganhar. É muito mais fácil você tirar aquele cara que não entrega nada e que tem a cultura, que também não é certo, né? Mas depois que você começa a entender que a pessoa que não tem a cultura, ela está tirando um pouquinho de energia de cada uma das pessoas e que com isso as pessoas não dão o seu melhor, você começa a ser uma pessoa que vai cuidar da cultura com cada vez mais eficácia. E lá na empresa a gente não é... Logicamente, a gente não quer que ninguém saia, a gente dá feedbacks, etc., mas depois de algum tempo, se a pessoa não entendeu que ela não está se encaixando... E mais, se a pessoa não está se encaixando porque ela não entendeu a cultura, ela não está feliz nem a gente, né? Então, é só imaginar que se a gente tem um pilar nosso que é sonho grande e a pessoa não tem isso, opa, ela já começa, a gente está empurrando ela, querendo mais dela, ela quer que a gente vá mais devagar, simultaneamente a gente quer que ela seja mais humilde, que ela compartilhe as decisões, que ela erre um pouco mais, né? Porque errando você vai aprendendo mais sobre o futuro, ela não quer. Ela quer decidir as coisas sozinhas, ou seja, você começa a ter uma relação que não encaixa mais, né? Então, a cultura muito bem definida, muito bem comunicada, faz com que as pessoas entendam quem você é, você entenda quem elas são, e no final não tem certo nem errado. Tem quem a gente quer ser, e, olha, se você combina comigo, bem-vindo, e a gente vai mudar o mundo, né, no bom sentido. Então, assim, cuidar desse processo, tirar as pessoas que não combinam com a cultura da empresa é a coisa mais difícil. É difícil no começo, mas o quão antes você virar essa chave e você definir quem você é, e não é aquilo que você bota na parede, simplesmente aquilo que você exerce diariamente, mais fácil vai ficar a sua vida a longo prazo. Muito bom, muito bom. Pessoal, infelizmente o tempo está terminando. Eu queria abrir para perguntas, só para 2 perguntas, para a gente não se alongar muito. Aqui tem uma aqui. Muito obrigado pela conversa. Guilherme, uma pergunta. Por que abrir o capital fora do Brasil? Sabia. Gente, infelizmente esse tema... Se tivesse apostado dinheiro, já ganho. Infelizmente, esse tema eu não posso falar, porque a gente está no meio do processo do IPO, então não posso comunicar nada, mas eu posso afirmar que tem um motivo consistente por trás e que, pós-IPO, a gente vai a público explicar isso com mais cuidado. Desculpa. Boa. Mais alguém? Deixa eu... Essa pergunta não valeu, né? Não valeu, não valeu. Guilherme, tudo bem? Bom, é sempre um prazer te ouvir. E aqui eu estava ouvindo vocês falando, isso a gente lê no livro do Jim Collins, de ter na empresa uma cultura corporativa bem definida, tentar atrair pessoas com habilidades diferentes, mas com valores e princípios alinhados com o que a companhia acha que é correto, né? Você acha correto, você acha que faz sentido um fundo de investimento em ações tratar os cotistas como sendo sócios e, baseado nisso, tentar
provocar o mesmo tipo de peneira? Tentar ter o mesmo tipo de funding alinhado, assim como uma empresa tem sócios e funcionários alinhados? Bela pergunta. Eu acho que faz todo sentido, até porque um fundo de ações, se o cliente que comprou da forma adequada, ele tem que estar alinhado a longo prazo. E não tem como alguém comprar algo a longo prazo se não comprar a cultura do gestor, da asset. E muitas vezes as pessoas entram num fundo de ações que é um investimento com visão de longo prazo. Quanto mais longo prazo você deixar, maiores são as suas chances de retorno. Se você não comprar a cultura do gestor que está ali, que não está mirando ganhar mais dinheiro semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, ele está mirando janelas de longo prazo, mais feliz você vai ser com o que está acontecendo e mais retorno no final você vai ter. Então, tenho certeza absoluta. Assim como os clientes de uma corretora de valores. Tá? Acho que é super importante as pessoas estarem sintonizados com os nossos valores de longo prazo, porque isso torna a nossa relação cada vez mais saudável. Então pode continuar xingando os caras lá no Instagram, que tem no Twitter, que tá Muito tudo bom. certo. A Alaska, com certeza, tem os valores e a cultura própria. Eu não sei se vocês comentaram aqui, mas depois façam um dever de casa sobre fundos de ações. Eu até fiz um post esses dias na internet comentando a performance dos fundos de ações no Brasil nos últimos 20 e poucos anos, 22, 23 anos, desde 96, desculpa. E muita gente no Brasil fala, mas investir em ações do Brasil nunca deu certo, porque elas comparam com o Ibovespa. Né? Ibovespa é o índice que mede a liquidez das ações do Brasil. É verdade, se você comparar com o Ibovespa, não foi melhor. O CDI bateu o Ibovespa, mas o Ibovespa não é o melhor indicador. E quando a gente pega a média dos fundos de ações ativos no Brasil, em 23 anos, enquanto o CDI deu mais ou menos 2.000%, se eu não me engano, essa média deu 6.000%. Isso inclui os fundos dos bancos que, na média, não são fundos bons e que cobram caro. Então, quem investiu na média em fundos de ações ativos, em 23 anos, ganhou mais ou menos 6.000%. 3 vezes mais do que o CDI, com um CDI médio de 14% ao ano. Será que com o CDI médio dos próximos anos de 4%, 5%, essa diferença tende a ser maior? Aí vocês pensam depois com calma. Roubou minha pergunta aqui. Eu ia fazer exatamente com o CDI a 3%, nem se compara. Bom, com essa informação aí, pessoal, eu queria agradecer o Guilherme e ao Thales. Muito obrigado aqui pelo bate-papo, muito bom. E agradecer a todos também. Obrigado, gente. Obrigado, gente.